Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier, intitulado Profissão. Esse capítulo ele é bem parecido com do sábado passado, quando nós estudamos as vocações. É um complemento, não é? Então ele começa dizendo que pelos contatos da profissão cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Quer dizer que o espírito ele está constantemente progredindo, ele está avançando. E tudo que existe aqui na Terra, a Terra é um cenário, né? Todas as posições, os papéis que nós ocupamos, é um pretexto de motivação para nos motivar a fazer movimentos, né? A movimentar as nossas forças, a ter uma razão para movimentar as nossas forças. Agora, o que nós estamos de verdade construindo é a nossa espiritualidade, mesmo quando nós não percebemos isso. Mesmo aqueles que reencarnam, em nada acreditam, pensam que aqui na Terra é o único lugar que eles vão viver, que essa existência é a única, ainda assim, pelo fato de estarem reencarnados e ter que se movimentar em busca de se alimentar, em busca de garantir abrigo, de ter dinheiro para comprar as coisas que quer, ainda assim eles estão desenvolvendo a espiritualidade. Está crescendo. Quer dizer que quem arquitetou tudo é o todo sábio, é a inteligência absoluta. Até onde para nós, o nosso olhar de meros encarnados, né, de uma capacidade de interpretação, de visão limitada, até onde as coisas estão erradas, até ali o Pai consegue produzir. Por isso que na parábola fala, né, tu ceifas até onde não plantou. Quer dizer, até onde a gente não vê que tem algum produto, proveito, até ali está tendo proveito da profissão. A mesma coisa seria falar do dinheiro. O dinheiro ele é bom ou ele é ruim? O espírita sabe isso, né? Não é só o espírita, também o espiritualista. Viu a palestra ontem da moça? Gostei muito da palestra da moça lá na Casa da Prece. Ela estava falando isso. Eu vejo em algumas pessoas da minha família comportamentos, mesmo que elas digam que elas são de outra religião ou de religião nenhuma, comportamento de um genuíno espírita. Porque é isso, existe o certo e o errado, não é? E o certo é certo para todos, independente da religião que tiver, que professe, ou religião nenhuma. Então qualquer um que tenha um pouco de discernimento, de lucidez e despertamento para as coisas espirituais, ela vai responder: o dinheiro é ruim ou ele é bom? Ele não é bom e ele não é ruim. Ele é uma possibilidade. A pessoa que administra ele, que poderá ser uma pessoa sóbria ou uma pessoa desequilibrada, uma pessoa organizada ou inconsequente. Porque o dinheiro é uma energia e com ele você pode fazer muita coisa. Uma pessoa que tem um programa de reencarnação administrar o dinheiro pode gerar empregos. A gente está sempre falando isso é importante. Aí as outras almas que vêm reencarnam e estão sujeitos a esse que administra esse dinheiro, com esse dinheiro formam os lares, as famílias. Olha que cadeia, que ciclo. E dentro dos lares traz as almas na condição de filho
para serem educados, para desenvolver um trabalho. Alguém que venha com a responsabilidade de ter muito dinheiro pode promover o desenvolvimento científico, tecnológico, e é o que ele vai falar das profissões. Pelo fato da pessoa encarnar e ela ter que ter uma profissão, qualquer que seja ela, do lar é uma profissão. Organizar um lar não é fácil, né? A pessoa que organiza um lar, ela é uma administradora de empresa. Ela tem que saber a hora que os produtos estão acabando, fazer a previsão já para comprar eles de novo, onde ela busca o melhor preço. É fácil isso? É uma habilidade. Essa mulher ou esse homem, que tem homem também que é, ele desenvolveu isso em várias encarnações. É uma habilidade, né? Então fala, qualquer profissão que seja, por si só ela já obriga a pessoa a desenvolver a inteligência, a memória, tudo que ele falou lá nos primeiros capítulos, a vontade. Eu não quero acordar cedo, mas hoje tem que acordar, tem que fazer o café, né? Está treinando a vontade, a disciplina. Só que ele fala aqui, agora aquele que vai além das atribuições que lhe é dado, este produz espetacularmente. Aquele que faz o trabalho bem feitinho, certinho, já está evoluindo, mas aquele que vai além do que é colocado como obrigação, esse cria reflexo de beleza divina, descerrando-lhes os trilhos novos para o reino celestial. E tem gente que faz um trabalho perfeito no campo profissional. Ele tem que trabalhar das 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Enquanto ele está trabalhando ali, é super competente, faz o que tem que fazer. Mas se tiver que ficar 30 minutinhos a mais para atender alguém, ele não faz. É o que ele está falando. Ele não está criticando, está elogiando as duas situações. Mas na segunda situação, aquele que faz além do que está colocado por obrigação, esse já está criando reflexo no reino celestial. Por quê? Porque é um canal de Deus. Se Deus, na colocação de Jesus, trabalha todos os dias, produz todo dia, está produzindo o fluido cósmico, está criando novas almas todos os dias, aquele que procede de forma criativa, à disposição de fazer um trabalho a todo instante, não só por obrigação, é o veículo, é o canal por onde Deus está se manifestando e trazendo para o mundo aquilo que Ele quer. Em tudo que a gente pensar, eu estou lembrando aqui de uma passagem do Chico Xavier, na religião. A clarividência do Chico Xavier permitia que ele visse tanto os espíritos como a energia. E isso até antes dele saber que ele era médium, dele ter contato com a doutrina espírita, hein? Imagine depois que ele foi aprendendo com os livros de Kardec, o Emmanuel foi ensinando ele. Ele tinha a capacidade da visão de profundidade. Se ele olhasse para a gente, ele via nas nossas células as desarmonias, as enfermidades, onde elas estavam instaladas. Se ele olhasse para uma célula nossa que estava sendo infectada, atacada por bactérias, ele via as bactérias como se fosse um cardume de peixe se agitando ali. Ele via como se fosse um enxame de abelha atacando a célula por dentro. Ele enxergava ali dentro, como se fosse um aparelho de ressonância, um aparelho de raio-x, a capacidade dele. Dizem que nós só vamos saber mesmo quem foi o Chico Xavier depois de 300, 400, 500 anos. Que a gente tem esse costume, né, esse mau hábito de não valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra da passagem? Ninguém é profeta na sua terra. Na nossa terra nós não somos considerados. Basta ver uma pessoa diferente de outro lugar, todo mundo acha que é grande coisa, e às vezes é igual a gente, ou às vezes nem
Nem isso. Às vezes até menos. Mas porque de fora a gente acha que é legal. E as pessoas também que saem da nossa cidade e vão para outra cidade, elas são prestigiadas, elas são valorizadas. É um mau costume que nós temos. E nós recebemos na nossa terra, no Brasil, essa figura, o Chico Xavier. E não tem que ser adorada, porque ninguém deve ser adorado, só Deus deve ser adorado. Mas que nos serve de exemplo disso daqui. Ele mesmo é o médium, né, que traz a mensagem do Emmanuel, e ele mesmo vivencia isso. Então ele fala que ele via, quando ele frequentava a igreja, ele via sacerdotes e sacerdotes. Ele via que às vezes, na hora da consagração da hóstia sagrada, os espíritos benfeitores eles vinham e sempre vinham. Ah lá, Deus sempre vem, né? Manda os seus representantes. Eles sempre vinham e descia pela nave da igreja como raios de luz e envolvia a hóstia com aquele magnetismo curador. Mas às vezes o sacerdote que estava fazendo celebrando, ele estava com pressa. Ele não via a hora de terminar para ele fazer outra coisa depois. Então o que acontecia? Ele enegrecia, escurecia aquele trabalho que a espiritualidade fez. Mas quando o sacerdote estava ali, com a alma, com o corpo inteiro, com a vontade de fazer aquilo, então a espiritualidade descia da mesma forma, magnetizava a película, a partícula, e a luz do sacerdote dava mais energia, enchia de potencial para as pessoas se sentir bem na hora que ingerisse, sentir-se animado, refeito, reabastecido, encorajado na sua fé. Mas as pessoas que recebiam da mesma forma, quando elas eram bem intencionadas, elas estavam ligadas naquilo que estava sendo feito, o Chico percebia que a hóstia ia descendo, ele ia com a dupla vista dele, ele percebia o caminho que ela ia fazendo e a energia que ela ia deixando nas células e no sangue, na corrente sanguínea. Mas quando a pessoa também estava ali num ato mecânico, fazendo porque os outros faziam, não sabe nem o que estava fazendo, anulava o efeito, recebia a luz, mas anulava o efeito. É um exemplo daquele que os dois fazem, mas daquele que faz além é reflexo. Quer dizer, quem irradia é Deus, e quem recebe e reflete, compartilha é o homem, onde ele está, seja encarnado ou seja desencarnado. E assim em tudo, né? Assim em tudo. Um líder. Outro dia nós estávamos conversando. Como é que um líder de qualquer coisa, qualquer atividade, vai pedir para os outros fazerem aquilo que ele mesmo não faz? Essa história de que eu sou o chefe e eu falo, os outros fazem, já ficou lá atrás. Quem não percebeu isso, a terra já deu uma virada já. Quem não percebeu isso, dormiu e esqueceu de acordar. Imagine, a pessoa é chefe de algum lugar, ela tem que mandar e os outros têm que fazer. Vê vocês são inteligentes em qualquer lugar onde isso dá certo hoje em dia. Estamos com a nova geração e diz o capítulo 18 da Gênesis, uma geração nova emerge e a outra desaparece. Então, é o que ele está falando. Se é um líder, tem que ir na frente, fazendo aquilo que quer que os outros façam, e irradiando. Os que não querem, não acompanham, fica para trás. Exemplificando, Jesus foi o maior exemplo disso. Os que não quiseram ficaram aqui na terra até hoje, vivendo a mesma vida, não é obrigado, de sofrimento, de dor, de escuridão. Mas os que acompanharam são os que já estão no reino dos céus. Quer dizer,
no reino da mente, que não está apegado mais à vingança, ao revide, ao sofrimento, ao desespero do que vai acontecer. O que vai acontecer? Né? Tem gente que está sempre sofrendo. Tem gente que está sempre sofrendo. Está empregado, está sofrendo porque está com medo de perder o serviço. Está sempre sofrendo. Está sempre sofrendo. Então, quando a gente fala do reino dos céus, parece que é uma coisa tão distante, né? Um mito religioso. Não, o reino dos céus é isso, é tudo que é bom, é tudo que traz uma vibração superior, que te coloca acima das transformações imediatas na matéria. É lógico que nós temos algumas coisas, e nós vamos ter mesmo por muito tempo, que são leis da conservação do nosso corpo. Eu vou chegar perto do fogo, meu corpo tem medo, eu sinto medo, é uma defesa. Eu vou em um lugar alto, eu sinto medo. Mas tem gente que tem medo até daquilo que não vai acontecer. Aí é triste, aí é sofrimento. O Chico falava também com a simplicidade dele, bem mais simples, né? Ele fala, tem uma mensagem dele que fala em 1 minuto. Quantas coisas que você pode fazer em 1 minuto? Escrever uma carta, atender uma pessoa, dar um conselho, limpar uma gaveta. Aí no final da história ele fala: em 1 minuto eu acabei de proferir essa mensagem, que é o aproveitamento do tempo. Fala também para a pessoa: você está prestes a pedir uma licença do serviço, a licença a longo prazo. Ele fala: vê se você não consegue, mesmo que você está doente, vê se você não consegue estender um tanto mais. Não é um tanto mais que ele está falando aqui? Fazer o que o outro faz está dentro da obrigação de todo mundo. Faz um tanto mais, para que você possa realmente ser colaborador de Deus, seu cristão, porque seu cristão é este, é ser colaborador de Deus na criação do que é mais belo, do que é mais harmônico, do que é mais saudável. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. O mesmo aquele que está indo trabalhar e procurando ser um funcionário exemplar, né, ou um funcionário cumpridor do seu dever, ele já está desenvolvendo a sua alma, ele já está desenvolvendo as suas aptidões. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito, mas a abnegação é um passo mais alto. O que é ser abnegado? O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa palavra um monte de vezes, assim como ele traz doçura, afabilidade. A abnegação é bondade. Se o outro, o bom funcionário, o funcionário que cumpre o seu horário, que faz o trabalho que lhe foi atribuído, ele está desenvolvendo no culto do dever o seu espírito, aquele que é abnegado, aquele que sacrifica o seu tempo, os seus desejos, o seu momento de descanso pelos outros, ele está sublimando o espírito dele. É muito mais do que isso. Quantas pessoas na Terra que não acham tempo para fazer o bem, né? Estão tudo ocupados. E o ditado popular é sábio quando ele fala: se você precisa de alguma coisa rápido, peça para alguém que não tem tempo. Porque aquele que não tem tempo, ele vai fazer rápido para você, porque ele sabe que ele não vai ter lá na frente. Agora aquele que tem tempo, ele não vai fazer. Não é isso? Todo mundo está muito ocupado. A gente anda por aí e vê todo muito ocupado. Não podem fazer nada. Estão muito ocupados. Não podem fazer nada. De tão ocupado que estão, não faz nada, porque são muito ocupados. Então o negócio aqui é desocupar a mente daquilo que não serve e aprender a dar valor, priorizar o que serve. Mas isso é um aprendizado. Tem gente que vai levar uma vida inteira, e às vezes numa encarnação inteira não sabe fazer escolhas. É o tempo que vai trazer isso. E não adianta a gente querer fazer para o outro, porque também
quem está acima de nós está nos olhando e falando: olha, será que esse não se toca? Não é? E da mesma maneira que aquele que está acima tem paciência, nós deveremos também ter paciência com aqueles que a gente, percebe que ainda não conseguiu enxergar algumas coisas que nós já enxergamos. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. Então ele fala: todos os povos, todas as aldeias, todas as nacionalidades, de forma instintiva, a partir de dentro deles, a vontade de ir nas praças colocar a estátua dos heróis, render culto aos heróis. E quem são os heróis? Aquele que fez aquilo que todo mundo sabia que tinha que fazer, mas não fez. Por que não fez? Por que não fez? Quem que tem que ser justo? Todo mundo. Quem que tem que lutar pela justiça? Todo mundo. Todo mundo faz isso? Os que fazem viram herói. Por que a gente tem vontade de criar a estátua, por exemplo, do Tiradentes, ou instituir dia 21 de abril o dia do Tiradentes e homenagear o Tiradentes? Porque ele lutou pela liberdade do Brasil no momento em que o Brasil já estava preparado para ser liberto. Nós estudamos o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e sabemos que ele é um dos grupos que reencarnaram para isso, para depois o Brasil dar outros passos, e vir a ser o Brasil coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele fez alguma coisa extraordinária, espetacular, do ponto de vista espiritual? Não, ele fez o que todo mundo deveria fazer. Ele fez aquilo que ele se comprometeu em fazer antes de encarnar. Agora, por que nós queremos bater palma para ele? Porque ele teve a coragem de fazer aquilo que nós, sabendo que tem que ser feito, não fazemos. E por que nós não fazemos? Medo. Do que nós temos medo? De morrer? E o que mais que a gente tem medo? Tem medo de perder a comodidade. Da opinião alheia. Da comodidade. Nós estamos acomodados. Eu estou aqui, é o seguinte: essa terra que os Espíritos falam para o Kardec que vai desaparecer, essas convenções. Eu não falo para o outro, eu não vou falar o que tem que ser falado, eu não vou fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele vai fazer a mesma coisa comigo. Então eu não mexo com isso e o outro também não mexe comigo. Então a gente fica acomodado aqui. Você lembra da palestra do Divaldo? Vocês estão acompanhando a linha do meu raciocínio, ou o que eu estou falando está ficando muito pesado? Assim, muito... não é tudo isso. Estão acompanhando? Então, lembra lá do Divaldo quando ele fez aquela palestra, mostrando como seriam as frentes da renovação? Os jovens promotores, os jovens juízes, lembram disso? Os que trariam uma ideia nova para a arquitetura. E isso não tem nada a ver com idade, ser novo em idade, não. Isso tem a ver com ser novo na ideia. Porque tem um monte de jovem e moço aí fazendo a mesma coisa que os outros fizeram. Não tem nada a ver. Tem a ver com ideia. A nova geração, ela não está na idade, ela está na ideia. As ideias que vão mudar as instituições, que vão mudar a maneira de se relacionar com o outro, de se relacionar com a natureza. E a gente vê pessoas de muita idade que tem uma ideia totalmente renovada. E nós vemos pessoa muito nova que traz de novo as mesmas ideias do século passado, da outra encarnação, da outra. Ela quer passar a vida inteira passeando, se divertindo, atrás dos gozos da vida, e não quer se comprometer. Eu não vou fazer isso porque eu vou me comprometer. Enquanto, seguindo o raciocínio da palestra do Divaldo, nós temos já uma geração de promotores, de advogados, de juízes que não tem medo. Por quê? Eles não têm medo de fazer a coisa certa, porque eles não fazem o errado. Para você não ter medo,
de fazer a coisa certa, você não pode fazer o errado. Então, como que eu vou falar para uma pessoa cumprir o horário certinho se eu não cumpro? Daqui a pouquinho, o que eu falei para o outro volta para mim. Como que eu vou julgar, trazer para o julgamento uma pessoa por corrupção, se daqui a pouquinho eles vão investigar a minha conta bancária e vai aparecer ali que eu também sou? Aí eu não faço, porque eu não fazendo, eu não chamo atenção para mim e aí fica tudo certo. Quanto tempo foi assim de terra? Muito século, mas agora não. Agora já não é mais. Devagarinho a terra vai nascendo por uma era nova de luz. Ah, mas tem muita coisa. Lógico, gente, uma coisa, um monte de vício, um monte de coisa errada durante milênios, durante séculos, não vai se resolver tudo de uma vez só. Mas já está vendo uma novidade. Olha só. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Aquele que faz o serviço que tem que fazer, ele é bom, ele é cumpridor de seus deveres. Aquele que vai além é melhor e consegue canalizar a inspiração do plano superior. Outro exemplo, nós estávamos dando na quarta-feira, daquele médium, nós estudamos um livro de André Luiz, que ele veio com uma mediunidade, ele já tinha uma certa evidência, uma certa audiência, uma certa facilidade para conversar com os espíritos, mas porque ele estava indo além do que era o compromisso dele, a espiritualidade decidiu dar um mediunato para ele, e fizeram uma modificação impressionante, criaram na região do coronário dele um cone magnético. Esse cone magnético que foi colocado pelos engenheiros do astral superior permitiu ele enxergar com lucidez, com nitidez os espíritos. E aí ele passou, não sei se vocês estão recordados dessa lição, ele passou a ter amplas possibilidades de socorro. As pessoas vinham procurá-lo, colocava mensagenzinha assim: eu estou doente, o meu filho perdeu o emprego, não sei o que. E os espíritos, através dessa mediunidade agora dilatada, para cada um escrevia um conselho, porque foi além. Ou então o caso daquele moço também que nós falamos outro dia, da pele, do problema da pele, que foi além, se dedicando na evangelização, se dedicando no atendimento das pessoas. Eles acabaram curando o problema de pele dele, e ainda trouxeram os espíritos que ele estava endividado, que às vezes demoraria uma encarnação para resgatar com cada um, trouxeram todos eles na condição de filhos adotados. E ele ganhou, mais ajuda do plano espiritual para conseguir em uma encarnação se limpar. Imagina esse homem quando volta para o mundo espiritual, que paz ele sente, que alegria, que reconforto. É muito triste aqueles que não têm na Terra essa visão de continuidade no mundo espiritual, porque aí as coisas não fazem muito sentido para eles, Olha esse exemplo que legal. Todo mundo sabe disso, mas do jeito que está organizado aqui, a nossa mente também, o nosso raciocínio se organiza melhor. O delinquente comum. O que é o delinquente comum? Alguém que cometeu um erro, um crime contra a sociedade e foi recolhido, foi encarcerado. Algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. Imagine alguém vai preso, o quanto sofre a família. Imagine uma pessoa vai presa, o quanto sofre essa mãe. Essa mãe que fica contando no calendário, na folhinha, a quantidade de dias que falta para o filho dela sair da cadeia. A mãe vê defeito no filho? A mãe vê? Não vê. A gente até se irrita, mas será que não vê? A mãe não vê, é da natureza dela. Pode ser que uma mãe mais espiritualizada, sublimada, mesmo sofrendo, ela vai ver o defeito do filho. Mas a mãe de agora, ela tem uma energia forte, um sentimento de conservação, é difícil a que vê defeito.
É para proteger, né? Se ninguém proteger, a mãe protege. A mãe defende. Então imagine quanto sofrimento que não causa nessa mãe. Quem mais sofre é a mãe. Porque às vezes o espírito está tão acostumado com a grosseria, né? Que ele mesmo produz, ele mesmo recebe. Isso não é para nenhum filho de Deus, mas ele está tão acostumado que ele está vibrando nessa faixa, né? Então ele fala de uma forma agressiva, os outros falam de uma forma agressiva com ele, ele bate nos outros, os outros batem nele, está dentro do habitat dele, do ambiente dele. Embora ninguém nasça para isso. A gente nasce para ser mais, para ser melhor, né? Para brilhar a nossa luz. Agora, o paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Quando eu li essa frase, me veio na cabeça dois grandes líderes, o Mandela e o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, que fez as revoluções pacíficas dele, né? Fez as greves de fome, ele inspirava nos outros o respeito, a admiração, porque ele estava fazendo aquilo por uma causa nobre, para libertar o povo hindu da escravidão capitalista da Inglaterra, ou o Mandela para que os negros pudessem ter respeito, se posicionar na sociedade. Ficou quantos anos preso o Mandela? Acho que 30 anos. 30 anos de prisão, sempre incentivando o povo a continuar, não com arma, nada disso, continuar trabalhando e esperando o seu tempo, fazendo a sua parte, dando o seu exemplo, que eles conseguiriam o seu espaço na sociedade. O administrador consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. Então, um administrador de uma fazenda, de uma empresa, de uma cidade, que consegue distribuir o bem do serviço. Olha a ideia do Emmanuel, que é a ideia dos espíritos superiores. Na Terra, se tem duas pessoas trabalhando numa mesma sala, o que elas querem? Em geral, não estamos falando da exceção. O que elas querem? Disputar quem trabalha menos. Na ideia, eu estou falando bobagem ou estou vivendo em outro planeta? Quem trabalha menos parece ser o mais privilegiado, não é? Ou mais esperto. Olha para o mundo espiritual superior. O serviço é um bem. Que diferença, né? Agora, quando ele está falando aqui de refletir, irradia e reflete, nós temos que trazer isso daí numa linguagem mais fácil. A Terra só melhora quando o mundo espiritual que irradia porque faz, age, ele encontra na Terra quem recebe e faz igual. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, dentro da religião, na cidade, no esporte, em qualquer lugar, aquele que está fazendo as coisas certas é aquele que está recebendo a irradiação e materializando na Terra um comportamento que já está no mundo espiritual superior. Aquele que abraça o serviço, aquele que se envolve, ele já está com os canais abertos, ele está recebendo aquela sugestão e ele está fazendo, está acatando. O que está com a mente fechada, eclipsada, não consegue perceber isso. Aí ele quer se dar bem na Terra. Ele quer se dar bem na Terra. Não interessa nada que me fale. Eu quero me dar bem na Terra. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama, devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla a glória do amor puro. E mais um exemplo, a ama seria a pajem, a cuidadora, que cuida com carinho, que faz seu trabalho certinho,
ela é credora, quer dizer, ela merece o nosso reconhecimento. Olha que pessoa cuidadosa, olha, não é, que pessoa responsável, que excelente profissional a babá. Mas a mãe que é devotada, muitas vezes ela deixa de comprar uma roupa para ela, de atender às suas vaidades, para colocar um prato de comida, deixa de ir numa festa, embora também isso já esteja um pouquinho comprometido aqui na Terra, né? Você vê hoje algumas mulheres disputando de igual a igual com as filhas adolescentes. Uma faz uma cirurgia plástica, não, uma é magrinha, a filha é magrinha, a mãe quer ser magrinha igual a filha, vai lá e faz a cirurgia plástica também. A filha vai numa festinha, compra uma roupa inteiramente nova, vai usar uma vez só. A mãe também vai lá e compra uma roupa nova para ela. A filha vai e pinta o cabelo, ela vai e pinta o cabelo também. Pode ser uma crítica infeliz que eu estou fazendo, mas é uma coisa também que compromete a vida em sociedade. Quando as mães não sabem direitinho qual é o seu papel nesse campo da renúncia, do sacrifício, né? Aí fica difícil. Você não sabe quem que é adolescente. Da mesma forma o pai, né? Porque às vezes o pai, o homem, não sabe quem é o adolescente. Qual que é o pai e qual que é o filho. E a gente pode falar isso porque nós tivemos pais assim, que foram capazes de sacrificar, né? Capaz de sacrificar a si próprio para poder ver os filhos felizes. Então ele está falando que essa mãe que está em constante renúncia, ela arrebata quem contempla a glória do amor puro. E quantas que através da maternidade não conseguem salvar uma relação de inimizade de outras encarnações? Tem um desentendimento com o espírito lá na outra encarnação, cria um laço de ódio, de desentendimento, né? De rancor. Aí, se fosse reencarnar imediatamente, às vezes não ia conseguir. Mas aí, uma vai, faz um trabalho de evolução com uma família, outro vai, faz um trabalho de evolução com outra família e desenvolve, às vezes pelo sofrimento, às vezes até pela sabedoria, desenvolve um pouco a espiritualidade. Na outra encarnação, aceita como filho. Acabou, né? Aí vai acabando, aquele ódio vai virando admiração, amizade, respeito e amor. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Isso a gente vê na escola, gente. A gente vê assim alguns alunos que têm uma facilidade com a matemática, são brilhantes. Eles ganham medalha, eles ganham troféu e todo mundo bate palma. Mas tem uns que, além disso, são os que ajudam os amiguinhos com dificuldades. Já começa na infância, na adolescência. Você já percebe quem já desenvolveu essa virtude, você já vê, né? Quando é criança, quando é adolescente. Então um merece nosso respeito. Ele desenvolveu a inteligência dele pela custo de trabalho de reencarnação. Merece nosso aplauso, né? Ele é importante. Se ele estiver no comércio, ele é importante por causa do cálculo. Se ele estiver na engenharia, ele é importante. Mas aquele que tem isso e mais alguma coisa, ele é classificado como benfeitor. Ele é o benfeitor. Ele faz a diferença onde ele está. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso da preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes, isso é de arrepiar, que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas
em que encontramos os braços eternos do divino, incognoscível que é Deus. Então fala que uma grande parte da terra trabalha ainda para preservar o próprio conforto, que vem daquilo que nós estamos lá na evolução em dois mundos, né? No começo da formação dos grupos familiares, das famílias, das tribos, trabalham para manter o conforto de si próprio e da família. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada de errado nisso. Mas está falando que quem conseguiu ir além, ele passa a ser um instrumento de benefício para todos. Não que a espiritualidade despreze o outro, mas ela não consegue encontrar abertura. Estão entendendo o que a gente está falando? Consegue encontrar abertura, chega, se aproxima, fala alguma coisa e a linguagem é mental, né? Por ondas mentais, a pessoa não capta. Chega uma pessoa egoísta e fala assim: ó, meu filho, você tem que deixar aqui, tem 50 sacos de arroz aqui. Você tem que pensar um pouquinho nas pessoas, que elas vão morrer de fome. E a pessoa que está com fome, ela fica agressiva, ela vem e quebra a tua casa. Ela não entende, ela pega os 50 e leva para casa dela. não capta a alma. Eu vou deixar aqui para ela, por quê? Eu cheguei primeiro, eu que vi. Agora o outro, né? Aí chega e fala: ó, tem 50 aí, se você pegar uma parte para você, vai dar para o ano inteirinho. E ainda você dá para os outros, eles ficam felizes, eles se acalmam, porque a dor da fome é terrível. Ela causa agitação, a pessoa volta à animalidade. Aí você vai viver bem também, porque ele não vai correr o risco de invadir a tua casa, você está dormindo à noite, né? Então a pessoa assimila, cara, é verdade, né? E do mais também é meu irmão. Para que eu vou querer ser feliz se o outro é infeliz, quando nós podemos todos ser felizes? Tem gente que não entende isso. Fala: como é que eu vou ser feliz se o outro for feliz igual a eu? Não tem graça igual a mim. Eu só posso ser, tem gente que entende assim, eu só posso ser feliz se eu tiver alguma coisa que o outro não tem. Senão como é que eu vou mostrar? E o Evangelho fala que ele dá um monte de padrões de felicidade, né? Uma dessas eu nunca vou esquecer. O Espírito faz o comentário. Felizmente não estou lembrando o nome do Espírito, mas ele faz o comentário assim: para você, o que é ser feliz? Ele fala: na terra como ela está hoje, eu poderia dizer que a pessoa que não tem inveja e não provoca inveja no outro, ela já pode ser considerada uma pessoa feliz. Olha a noção, conceito de felicidade para esse espírito. Quer destruir. Quer destruir. Sim. Entendi. Ele quer destruir. É doente, né? Porque essa pessoa, ela sente vertigem. Também está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Sente vertigem toda vez que vê o outro progredir. Agora, veja bem, se já é difícil você faltar a sua felicidade no que você pensa, no que você fala, imagina você ficar grudado, condicionado no outro. Condicionado no outro. Para eu ser feliz, o outro não tem que ser, não pode fazer. É uma tarefa muito árdua, né? Antes de começar, a pessoa já é candidata ao sofrimento. Nessa província moral do devotamento sem lindes, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos, e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana,
sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade do ouro. Olha, isso é importante. Ele fala que em todas as latitudes, quer dizer, em todos os lugares, a providência divina não esquece de ninguém. Descem aqueles que têm um espírito olha, não quebrou um vidro. Foi sorte que não quebrou um vidro. E então, através desses espíritos que vêm já com espírito público, né? Espírito de coletividade, que é capaz de doar a sua vida em prol do outro, é que a espiritualidade vem atender às necessidades, seja qual for a religião, seja qual for o campo de atuação. Porque tem gente que só faz alguma coisa se ela perguntar antes: que vantagem que eu vou levar nisso? Que lucro que eu vou levar nisso? Não é verdade? Mas essas pessoas que ele fala, que são reconhecidas por todos, elas fazem porque elas amam o que fazem e amam ver as pessoas progredir. O prêmio, o alimento, é ver, se é um professor, quando ela vê ele passando e bem, virou um homem de bem, uma mulher de bem, que ela conseguiu um emprego, ela está bem empregada, seja qual for, porque tem coisa que para nós, a nossa noção de bem empregada é estar numa profissão determinada, para a pessoa não, ela é estar naquela, ele fica feliz, se alimenta, vem uma sensação agradável na sua alma vibra, que nem um ouro pode pagar. Então, quando é que nós vamos ver que o Espírito avançou? Quando ele faz as coisas sem se preocupar na popularidade. Na popularidade e nem no ouro. Porque tem algumas pessoas que buscam a recompensa no dinheiro, na vantagem que vai ter, nos benefícios. E tem outros que é na popularidade. Porque se as pessoas não elogiar, se as pessoas não valorizar, elas não fazem. Mas a gente não pode se esquecer que às vezes no agrupamento que eu estou, o que está mais preparado para enxergar o bem que eu estou fazendo sou eu mesmo. As pessoas que estão ao redor, elas não estão preparadas para enxergar aquele benefício. E eu vou esperar de quem o aplauso? Você lembra daquela história do mestre? Você já deve ter ouvido isso. O mestre e o rapaz que queria ter um mestre, que queria ser discípulo dele. Ele era um mestre e ele já tinha ensinado bastante gente, mas ele já estava com uma certa idade e ele não queria mais esse compromisso. Mas o rapazinho, ele queria que aquele senhor fosse o mestre dele, porque ele tinha ouvido já de todo como que ele era sábio, como que ele podia orientar. E o mestre lá sempre trabalhando, o rapazinho chegava e falava: eu quero que você me ensine. E ele falava: mas eu não vou poder te ensinar mais, eu já fiz tudo que eu podia fazer, né? Meu tempo já foi. Vai procurar outra pessoa que possa assumir esse compromisso, porque ensinar alguém leva tempo. São dias e mais dias. A sabedoria, ela é uma pedra bruta a ser lapidada, e eu não tenho mais esse tempo de vida. Vai procurar outra pessoa. E ele: não, mas eu quero que seja você. Aí ele tirou um anel, já fazia parte do ensinamento, né? Que o rapazinho não tinha idade para perceber. Ele tirou um anel e falou assim para ele: olha, eu quero que eu sabe o que acontece? É o seguinte: eu tenho trabalhado muito para me sustentar minha família. Então eu vou fazer o seguinte: vou te dar esse anel, você vai na feira, todo dia você vai lá na feira, tenta vender ele. E aí, quem sabe, né? Se você vender esse anel aqui, eu vou ter um pouquinho de dinheiro para comprar alimento para minha família, e eu tenho mais tempo para te atender às suas necessidades. Aí o rapaz brilhou os olhos dele, falou: tem uma oportunidade, né? Ele está me dando uma chance, vou fazer de tudo para dar certo. Aí ele foi de manhã, porque aquele lugar era um lugar que vinha
outras pessoas de outra parte, fazer comércio, e ele falou, então eu vou, e aí eu vou ver se eu consigo vender. Na hora que ele chegou lá, ele lembrou que ele tinha esquecido de uma coisa. O que ele tinha esquecido, gente? Do preço. Tinha esquecido do preço do anel. Qual que era o valor do anel? Aí ele voltou agitado, né, ansioso pro mestre, falou assim, você não falou o preço. Aí ele falou assim, faz o seguinte, você fica uns dias perguntando para as pessoas quanto que é que vale esse anel. Você vai ouvir de um, de outro, ver quem comercializa esse anel ali, né, que eles já estão mais a par do preço, pergunta para ele, você vai ouvir vários preços, você forma uma média, nem muito alto, nem muito baixo. Aí ele fez isso daí. E ele começou a oferecer esse anel por aquele preço que ele tinha estipulado. E as pessoas achavam muito caro. Falavam, não, isso é muito caro, não, eu me interesso, eu sou até interessado, eu me interesso por esse anel, mas esse preço que você está colocando é muito caro. Até que um dia, ele já estava desanimado, aborrecido, porque ele não conseguia vender o anel por aquele preço. Ele voltou no mestre e falou assim, olha mestre, eu estou devolvendo o seu anel. Aí o mestre já sabia por quê, e falou para ele, por que você está me devolvendo esse anel? Ele falou, porque ninguém dá para o anel o valor que eu estimei. Aí ele falou, tá bom, então agora eu vou te mandar você ir. E você, o que você acha sobre esse preço desse anel? Eu acho que é caro, porque as pessoas não compram. Já ofereci para milhares de pessoas, ninguém compra. Eu acho que é caro, eu acho que o preço que eu dei por ele é caro. Então, muito bem, aqui nessa cidade só tem uma pessoa que entende de verdade, porque ele é Ourives, foi ele que trabalhou esse anel para mim. Ele sabe o peso do ouro, e ele vai saber apreciar também pelo trabalho que foi desenvolvido nesse anel, né? O trabalho manual, o valor que está agregado ao ouro, a quanto vale um quilo ou grama do ouro, o valor do artesão, do artista que esculpiu, está agregado, mais o tempo que isso está na minha família, ele vai saber. Aí ele foi no lugar indicado pelo mestre, e na hora que o rapaz apreciou, falou, então, olha, pôs na balancinha, pela massa de ouro, tanto, pelo o trabalho artístico de precisão que tem aqui, mas tanto, e pelo tempo que ele está na família, né? O valor sentimental, emocional, mais tanto. É isso que ele vale. E eu te digo muito mais, eu não tenho esse dinheiro para dar, mas se você está procurando vender, você volta aqui o mês que vem que eu te dou esse valor. Aí ele voltou tudo empolgado lá com o mestre. E o mestre falou, por que você está alegre assim? Ele falou, nossa, eu estava com um anel na minha mão que vale 10 vezes aquele valor que eu estimei, que ninguém dava. O Ourives falou que se eu voltar daqui o mês que vem, ele me dá esse tanto, que era muito superior. Moral da história, ele queria que o mestre fosse para ele o seu professor, e o mestre já estava sendo professor sem que ele percebesse, né? Porque essa atividade que ele propôs já era parte do aprendizado. E o anel que ele estava segurando na mão, e que as pessoas não queriam dar o valor que merecia, era muito superior ao que ele merece. Mas para saber o valor que as coisas têm, a pessoa tem que ter entendimento, ela tem que ter conhecimento. E muitas vezes a gente está se sentindo desanimado no serviço que nós estamos fazendo, nas coisas que nós estamos fazendo, porque nós estamos esperando que os outros valorizem. Só que elas não têm esse olhar, elas não têm essa capacidade de valorizar. Às vezes naquele agrupamento, somos nós mesmo que temos maior condições de avaliar quanto vale o anel. Os outros não têm, não dão o valor, não pagam por ele, mesmo que seja uma riqueza. E é o que ele está falando. Os espíritos benfeitores, eles descem e eles vão aproveitar em todo lugar aqueles que já têm capacidade de fazer as coisas sem interesse de
popularidade e sem interesse de recompensa de dinheiro. E outra coisa impressionante que a gente percebe, isso a gente vê, está no Evangelho, mas a gente também vê pela sabedoria popular. A pessoa que está nessa faixa de fazer o bem por devotamento, jamais falta o que é necessário para ela. Jamais. As coisas vão chegando. Jamais falta. Enquanto que a outra, que está na outra faixa, ela está sempre triste. Porque tudo que chega para ela é pouco. Ela está com vista no do outro. No que o outro tem, no que o outro é. Mesmo sem saber avaliar o sacrifício que a outra pessoa tem para estar naquela posição. Né? É o que ele está dizendo. E encerrando, por todos estes, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio dos outros, que a alma vive o apóstolo sublime da renúncia santificante. Nós sabemos o nome de um espírito ou de outro que se destaca, mas e o nome dos espíritos que estão aqui nos ajudando agora? Qual é o nome deles? Quem é que está aqui conosco, nos ajudando agora? Nós não sabemos. E nos hospitais do mundo inteiro, será que não tem ali espíritos ajudando? Qual é o nome deles? Qual é a popularidade que esses espíritos têm? E a recompensa que eles têm? Eles ganharam algum dinheiro para isso? Não ganharam nada em troca. E nos laboratórios do mundo inteiro, quando eles estão descobrindo, aperfeiçoando uma vacina para dengue, descobrindo a cura para AIDS, quem está ali com eles agora? Não tem ninguém com eles lá? Não sabemos. E por que esses espíritos fazem? Se eles nem são reconhecidos, ninguém sabe nem o nome deles, eles não recebem nem popularidade e nem pagamento, nem dinheiro. Às vezes a própria família fica, aparentemente desamparada, como aquela lição do Bezerra, que a filha, quem de nós fazia isso, gente? Faria isso? A filha estava ardendo em febre e a mãe olhando para o Bezerra, a mãe da criança e a mulher do Bezerra olhando para ele, dizendo assim: você não vai sair para atender, porque olha aqui, a filha está com febre. Vai deixar a filha para atender os outros? E ele foi, abraçou a filha, amou a filha, radiou carinho, confiou na providência divina e disse: você tem aqui uma outra. Essa criança tem você e você tem a ela, e nós temos Deus, porque nós confiamos em Deus e nós sabemos que a espiritualidade está aqui. Agora, onde eu vou, às vezes não tem nenhum ao outro, porque tem muita gente que mora junto no mesmo lugar, mas um não tem o carinho pelo outro, e eles não têm essa certeza que nós temos na espiritualidade. E deixou a menina e foi atender a filha do outro. Quando ele chegou, a filha dele estava curada já. A tua fé te curou. E a outra ficou amparada, foi atendida também. Quantas vezes que a gente vai chegar com autoridade e fala assim para ela: olha, eu queria que você desse uma oportunidade para fulano, porque ele é trabalhador, ele está precisando de uma oportunidade, e aqui na cidade não tem ninguém que faça isso. E ela fala: não, você esqueceu que meu filho já é formado nisso? É triste isso, Isso é muito triste. Mas é triste para a própria pessoa, porque ela mostra que ela não saiu ainda daquela concha de egoísmo, de orgulho. Deixará de receber o melhor do alimento, que é de olhar para trás e ver o quanto que ela pôde ajudar. Quando Bezerra de Menezes chegou no mundo espiritual, quem foi receber o Bezerra de Menezes? Celina e um coral, de espíritos que ele ajudou, cantando Osama por ele. Sentimento de gratidão, de reconhecimento.
Ele nem fez por isso, por causa disso, mas recebe espontaneamente o que espontaneamente doou. E aqueles que ficam querendo arrancar pedaço para ele, quem que vai receber essa pessoa no mundo espiritual? Que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento